Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Maio é o mês da família, não é isso? O mês das mães, é também considerado o mês das noivas, né? Então, no mês de maio acontecem aí muitos casamentos. Talvez aí, enquanto nós estamos conversando nesse momento, famílias estejam se formando, né? Casamentos estejam acontecendo agora ou no decorrer do dia. Mas da mesma maneira como as famílias se formam, muitas famílias também se acabam, né? Outras permanecem, mas não cumprem o seu papel e por isso tornam-se um lugar tóxico para os seus membros. A palavra lar, ela vem do latim e ela significava aí aquele lugar, né, aí onde a família preparava os alimentos, né, o local que aquecia aí o ambiente. Daí a palavra lareira, né, que deriva-se de lar e eira, né, que é o sufixo que vai indicar aí um lugar. Então, o lar vai ter essa conotação, vai ser aí um lugar, uma habitação, uma moradia, um lugar que vai aí estar de uma maneira aquecendo, né? Aquecendo aí os seus muitas vezes, né, você vai falar em lar, esse lugar de habitação, outras vezes você vai empregar o termo, né, para se referir à própria família, à própria família. Família é uma instituição extremamente importante e nós devemos nos lembrar sempre que ela foi estabelecida por Deus. Apesar de nós termos visto aí a deturpação da família e em consequência disso, né, desse desmoronar da família, nós temos visto aí tantas inversões, tantos valores distorcidos. Mas a família é um projeto de Deus. A família é uma criação de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos aí nesta noite. Sobre a família ser uma criação de Deus. Nós vimos durante o mês de maio, nós vimos aí várias famílias, né, da Bíblia. E hoje nós vamos ver as duas famílias nessa noite. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí a leitura de Gênesis, né, o capítulo 1, né, o primeiro texto que nós vamos ler nesta noite, que nos diz assim, a partir do verso 26, capítulo 1 de Gênesis, a partir do verso 26, nos diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O outro texto que eu gostaria de ler com vocês
É Gênesis capítulo 12, os 3 primeiros versos, que nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei teu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Eu li o capítulo 12 de Gênesis, os 3 primeiros versos, né? E aí quando você se depara aqui com o início de Gênesis, você percebe aí a criação da família, né? A origem aí da família. Nós vamos vendo aqui Deus como o criador da família. E essa família, a criação dessa família, nós vamos estar aí marcando o início dela quando o Senhor criou todas as coisas, né? Quando o Senhor criou a humanidade, Ele criou a família. Diz o texto que nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou macho e fêmea, os abençoou. Deus diz para que eles multiplicassem, né, sede fecundos, como nós lemos, que eles enchessem a terra. Então a gente tem aqui a existência dessa primeira família, desse primeiro lar, marcado lá em Gênesis capítulo 1. E quando Deus planeja-se lá, o que Deus tem em mente? Deus tem em mente que esse seria um lugar de bênção, de felicidade. Se você olhar o capítulo 2, né, da criação da mulher, né, o texto que vai falar aí de como a mulher foi criada, você vai perceber que tinha animais para todo lado. Mas para o homem não se achava ninguém que estivesse ao lado dele. E aí Deus cria a mulher e criou para que o homem tivesse aí companhia, para que ele fosse feliz. E essa família aí viveu, né? Recebendo a visita de Deus, conversando com o Senhor, até que o capítulo 3 vai mostrar aí algo terrível que essa família faz, Adão e Eva. Se você olhar o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que Deus dá uma ordem àquela família, Deus dá uma palavra àquela família, mas eles resolvem desobedecer, eles resolvem não dar ouvidos aí à voz de Deus. E aí a gente tem, né, a entrada aí desse pecado no mundo, né? Essa família aí escolhe um caminho diferente daquele que Deus traçou, escolhe não dar ouvidos à palavra, à voz de Deus. Diz o capítulo 3, verso 6 de Gênesis: vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Desobedeceram uma ordem direta de Deus. A mulher olha, come, dá ao seu marido, que também faz. Se você continuar olhando aí a sequência de Gênesis, né, os capítulos seguintes, você vai ver que essa desobediência, esse pecado que entra nesse momento, vai corromper as famílias como um todo. Você vai ver que aquilo que Deus havia planejado para a vida desta família, a partir da desobediência, a coisa desanda. Nós vamos ver aqui que eles perderam
coisas importantes, valores importantes, referenciais importantes. Nós vamos ver que a terra ela vai ficar corrompida diante de Deus. A terra se encheu de violência. E aí no capítulo 6, né, o dilúvio vem e as pessoas morrem quando o dilúvio chega. Mas apesar disso, a gente tem a família de Noé lá. Nós não vamos falar sobre a família de Noé. A gente está falando aqui sobre duas famílias, né? Adão e Eva, e a família de Abraão. Mas você vai ver que nesse momento a humanidade ela está completamente corrompida. E aí Deus manda o dilúvio. Houve aí uma corrupção generalizada para você ver que os atos em família, como eles são importantes e como eles repercutem. Aquela família, né, fez algo para se distanciar de Deus. E aí a corrupção, o distanciamento de Deus se torna tremendo. Lá no capítulo 6 você vai perceber isso. Mas apesar disso, Deus escolhe uma família, essa família aí constrói a arca. E aí a gente consegue ver lá na frente uma outra família, a família de Abraão. Quando Deus diz a Abraão aquilo que nós lemos, ele manda que ele saia da sua terra, saia da sua parentela. O Senhor diz a ele, a Abraão, quando ele não tinha sequer um filho, Deus diz que faria dele uma grande nação. Deus disse que o abençoaria, que engrandeceria o nome, dá uma ordem para que ele seja uma bênção. Diz que vai abençoar os que abençoarem, vai amaldiçoar os que o amaldiçoarem. E diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se nós temos lá em Éden, né, no Éden, uma família que Deus obedece a Deus, nós temos aqui no capítulo 12, um homem que ouve a voz de Deus e resolve dar ouvidos e resolve atender os chamados de Deus. Então você vai ver que houve a queda lá no Éden, houve aí uma corrupção generalizada da humanidade. Capítulo 6 dizendo, vai nos mostrar isso. Mas a despeito disso, uma família se permanece firme, né? A família de Noé. Aí a gente chega no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus, mais uma vez, promete que traria salvação para esse homem perdido. Houve aí uma promessa nessa aliança que ele faz com Abraão, em que na família de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. É de Abraão que vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que essas coisas ocorrem em família. Por que Deus cria aí a família, então? Nós temos a família como um lugar de satisfação pessoal. Nós temos aí na família um lugar de satisfação plena para o homem, para a mulher. Nós temos um lugar para a geração de filhos. É dentro do casamento, é dentro da família que essas coisas ocorrem. Nós temos aí na família um lugar de provisão, né? Um lar é um local em que você é sustentado, que você tem as suas necessidades básicas, né, supridas. A família é o lugar aí de ensino, de você estar ensinando valores, de você estar
preocupado aí com a educação moral, de você estar preocupado com a saúde espiritual dos seus filhos. A família é lugar de cuidado, de proteção, lugar de segurança. Mas se a família, né, tudo isso, por que tantas famílias estão fracassando? Inclusive famílias cristãs. Eu não quero pensar nessa noite com vocês sobre os problemas que atacam a família, né, em geral. Eu quero pensar nessa noite com vocês sobre as famílias cristãs. Eu quero pensar nessa noite o que é que tem acontecido com as nossas famílias. Qual foi o problema da primeira família? A família de Adão e Eva. Deixe-me dizer para você, eu quero que você ouça, que você abra os seus ouvidos, que você preste atenção. O problema daquela família, daquela primeira família criada por Deus, foi que ela não deu importância à palavra de Deus. Ela não valorizou a palavra de Deus. Ela não deu ouvidos à palavra de Deus. Ela relativizou, ela minimizou. Ela deu importância maior a outras palavras, outros conceitos. Deixe-me dizer uma coisa para você nesta noite. A verdade bíblica não muda. O sucesso ou o fracasso da família cristã vai estar relacionada em ter ou não ter a palavra de Deus como a sua base, como seu fundamento. Me responda uma coisa. A sua família, ela tem dado ouvidos à palavra, à voz de Deus? Ela tem feito isso? Ou ela tem negligenciado a palavra? Ela tem dado ouvidos a tantas vozes? Ela tem cultivado tantos valores em detrimento à palavra? Nós vamos ver famílias cada vez mais infelizes, cada vez mais distantes. É fácil olhar para o primeiro casal, né, e pensar, poxa, como é que eles deram ouvidos à voz da serpente? Por que eles não deram ouvidos aí à voz de Deus? Essas são indagações válidas. Mas quando nós olhamos para a nossa casa, nós precisamos nos assegurar que nossa casa, nós estamos dando ouvidos à voz de Deus e não às outras vozes, as coisas que a sociedade diz, as coisas que estão na moda. E eu vou dizer para você nesta noite que muitas vezes, por diversas vezes, nós não estamos fechando as portas corretamente. Nós estamos deixando brechas para ouvirmos tantas vozes e nos deixarmos levar por elas, por essas vozes. E aí estamos nos distanciando cada vez mais dos propósitos de Deus e, em última análise, do próprio Deus. O Senhor disse, veio a voz da serpente, e aquilo que o Senhor havia dito pareceu não ser correto, não está certo.
E aí Eva resolveu dar ouvidos à voz da serpente e não dar ouvidos à voz de Deus. Mas a família, ela não é apenas um lugar de bênção para si, para os seus membros. A família é um lugar para que o mundo seja abençoado por ela. Quando eu olho para a família de Abraão, isso fica claro. Deus chama Abraão com propósitos específicos, que a família dele estaria abençoando tantas famílias. Deus disse a Abraão que a família dele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Foi da descendência de Abraão que veio Jesus, já que o povo judeu é descendente de Abraão e Jesus é descendente dele. Se você prestar atenção no texto que nós lemos, você vai ver que Deus faz uma promessa a Abraão. Deus assegura várias coisas a Abraão nesses apenas 3 versos que nós lemos. Deus vai dizer para Abraão: sai da tua terra. E qual é a promessa que Deus faz? E farei de ti uma grande nação. Primeira promessa que Deus faz aqui a ele: você precisa sair da tua terra. Saia da tua terra. Foi a ordem de Deus. Obedecendo a minha voz, eu farei de você uma grande nação. O Senhor disse a Abraão que ele saísse da parentela, deixasse a sua casa. E disse Deus que suscitaria dele não um filho, 2, né? Uma família, uma casa numerosa, né? 10 filhos à roda da mesa. Não. Deus disse que faria dele uma grande nação. Povo de Deus, descendentes de Abraão. O Senhor vai dizer: e te abençoarei. Segunda promessa de Deus aqui: e te abençoarei. Deus prometeu abençoar Abraão. Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão. Quanto tempo Abraão viveu? E há pessoas que ainda hoje o chamam por pai. Pai Abraão, descendente de uma numerosa, de quem uma numerosa nação veio, de seus descendentes. Até hoje o nome dele está vivo, marcado na memória. E o Senhor disse a ele: sê tu uma bênção. Em outras versões vão dizer: e tu serás uma bênção. Esta promessa aqui, ela não é só uma promessa, ela é uma ordem. Sê tu uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tanto Abraão quanto os seus descendentes.
E ele vai dizer: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa marcante, que coisa significante. As promessas que Deus faz a Abraão e aos seus descendentes. Que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio daqueles que descendiam de Abraão. Jesus. A sua família deve ser um lugar de bênção para os seus membros, mas também para as demais famílias do mundo. Somos chamados para abençoar. Mas me responda algo. Quando outras famílias estão no seu lar, como é que elas são abençoadas? Quando a sua família está no lar de outras famílias, como é que vocês conseguem abençoar aquela casa, aquelas vidas? Nós temos aí o nosso chamado individual, mas temos um chamado como família cristã para sermos sal da terra e luz do mundo. Mas quando a gente olha para a sociedade, parece que muitas famílias estão se tornando esponjas e não sal da terra, muito menos luz do mundo. O que eu desejo para você e para a sua família e para a minha família nesta noite? Eu desejo que a minha família seja um lugar de vida para mim e para os meus, e não um lugar de morte. Eu desejo que a minha casa, como a sua, seja um lugar de abrigo, de proteção, um lugar fundamentado na palavra de Deus. Eu desejo que a minha família, como a sua, seja um canal de bênção para outras famílias deste mundo. E nós vamos cumprir esse papel quando apresentarmos as pessoas. Não só um lugar que elas sejam acolhidas, né, que elas sejam ouvidas, mas mais que isso, quando apontar que Jesus é o único Senhor e Salvador das famílias e do mundo, que Ele é o único caminho, a verdade, a única verdade e a vida. É isso que eu desejo para a minha família e para a sua. Que as nossas famílias ouçam a voz de Deus e obedeçam. Que as famílias façam isso, que ouçam a voz de Deus e obedeçam a sua palavra, para ser uma bênção não só para si, mas para todas as famílias que estiverem no entorno da nossa, em contato com a nossa família. Então, que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você e a sua família. Um grande abraço e até a próxima.